pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer o São Francisco de Assis. Esse aqui é o São Francisco de Assis. Ele é cuidador dos animais, né? O santo protetor dos animais. E eu resolvi trazer aqui para o canal do YouTube, né? Vocês me pediram muito lá no Instagram, aqui nos comentários. Então eu resolvi trazer. E é uma peça idealizada e feita exclusivamente, criada exclusivamente aqui pela Amanita Crochê e disponibilizada somente aqui no YouTube para a família Amanita. Então eu não vou disponibilizar essa peça em arquivo PDF, tá? Vocês só vão encontrar essa receitinha exclusiva aqui no canal. Então, se você já gostou dessa peça, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber que você gostou. Falando do amigurumi, é uma peça com 27 centímetros e toda feita em fio amigurumi. Eu vou deixar a descrição de todas as cores que eu utilizei aqui embaixo no vídeo. E o tercinho, né, esse tercinho aqui, foi uma peça feita também com miçangas e pérolas, tá? Eu também vou deixar aqui embaixo, mas nada te impede de utilizar um tercinho pronto. Todo o cabelo, né, ele tem essa parte aqui sem cabelo mesmo, né? Então faz parte aí, é uma característica da ordem franciscana. E essa parte aqui, não é que ele é careca, né, é uma parte raspada. E todos os fios aqui foram colocados fio por fio, também utilizando o fio amigurumi e da barba também, tá? Da barba foi colocado fio por fio e depois recortada. E eu ensino certinho no vídeo, né? Bem detalhado. E o resultado ficou assim. Gente, eu amei essa peça. Eu achei que ficou, assim, uma das peças mais bonitas que eu já trouxe aqui pro canal. Mas eu sou suspeita pra falar, então deixa a sua opinião aqui embaixo se você gostou também. Todos os pássaros, né, foram feitos também em fio amigurumi, utilizando enchimento. O capuz, né, falando um pouquinho sobre o capuz, ele dá para colocar, tá, na cabecinha do nosso São Francisco. E se você gosta do meu trabalho aqui na internet e quer apoiar ainda mais, além de ser inscrito no canal, você pode ser membro do nosso canal. Então você pode entrar para o clube de membros e com a pequena quantia você me estimula muito e me ajuda muito a criar novas receitas. Eu tenho bastante ideias para trazer aqui para o canal, né? Algumas eu já até comecei a executar, só que ainda está faltando um pouco mais de tempo para me dedicar, para eu poder criar e trazer todas essas receitas para cá. Então, com o seu apoio lá no clubinho de membros, eu posso dedicar um pouco mais de tempo para produzir conteúdos mais legais e exclusivos aqui para o canal. Então foi uma peça criada com muito carinho aqui pra gente se divertir, pra gente cuidar da nossa saúde mental, pra gente ter uma renda extra também, por que não? Então é uma peça livre para reproduzir, para você vender as suas peças e é isso. Então preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para fazer o nosso São Francisco, nós vamos começar com o corpo e eu vou utilizar esse marrom aqui. É o 7567 e vou utilizar também a agulha de número 3. Nós vamos começar com um nó corrediço e 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Nós vamos começar fazendo o primeiro ponto na segunda corrente de base. Então, aqui nós vamos contar como primeiro ponto baixo e nós vamos fazer um total de 7. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui na última corrente, né, no último ponto, nós vamos fazer 4 pontos baixos, ou seja, 2 aumentos. Então, primeiro aumento e segundo aumento. Agora, a gente começa a fazer do outro lado da corrente. Nós vamos fazer novamente 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e aqui no penúltimo, 7. No último lacinho aqui da corrente, né, na última alcinha da corrente, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E fechar a nossa carreira com um total de 21 pontos baixos. Vamos marcar o nosso último ponto e fazer a próxima carreira. Próxima carreira, nós vamos começar com um aumento. Então, logo aqui no primeiro ponto, um aumento. Agora, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui chegamos na virada. Nós vamos fazer aqui 2 aumentos seguidos. Primeiro aumento, e aí novamente mais um aumento. Seria o nosso segundo aumento. Do outro lado, nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Sobraram aqui 2 pontos baixos, nós vamos fazer aqui 2 aumentos. Primeiro aumento e no último ponto mais um aumento. Então, fechamos essa nossa terceira carreira com 26 pontos baixos. Vamos para a nossa quarta carreira. Nós vamos começar com um aumento. Então, um aumento logo aqui no primeiro ponto. E 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de aumentos, tá? Então, para virar aqui, nós vamos repetir 2 vezes, um ponto baixo e um aumento. Então, fizemos um ponto baixo e um aumento e nós vamos repetir novamente, um ponto baixo e um aumento. Do outro lado, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui por último 10 pontos baixos. Sobraram 2 pontos, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo. Então, um aumento e no último ponto, um ponto baixo. Fechamos essa nossa quarta carreira com um total de 30 pontos baixos. Vamos para a nossa quinta carreira. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Agora, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, chegamos aqui na parte de virar. Nós vamos fazer uma sequência também, repetir 2 vezes. 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, primeiro aumento. E agora, nós vamos repetir. 1, 2, segundo aumento. Do outro lado, nós vamos fazer aqui 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobraram, então, aqui 2 pontos baixos. Nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo. Fechamos aqui a carreira com um total de 34 pontos baixos. Vamos, então, para a nossa sexta carreira. Nós vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento. Então, fizemos 2 pontos baixos e um aumento. E agora, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Eu fiz 2,
3, primeiro aumento, e a gente repete. 1, 2, 3, segundo aumento. Do outro lado, nós vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. E aqui nos sobraram 2 pontos baixos. Nós vamos fazer um aumento e, por último, um ponto baixo. Então, finalizamos aí a nossa sexta carreira com um total de 39 pontos baixos. E a nossa base, né, tá ficando assim. Na sétima carreira, nós vamos começar com 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Agora, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, chegamos na parte de virar. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, primeiro aumento. E repetir. 1, 2, 3, 4, segundo aumento. Do outro lado aqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. E agora, sobraram aqui 3 pontos baixos. Nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. Então, um aumento e 2 pontos baixos. Então, sétima carreira finalizada, fechamos aqui com um total de 42 pontos baixos. Vamos para a nossa oitava carreira. Nós vamos começar com 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, primeiro aumento. É só um, né? Então, um aumento. Agora, nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aquela repetição aqui. Então, são 5 pontos baixos e um aumento. 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, né? Esse é o primeiro aumento. E nós vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5, segundo aumento. E agora nós vamos fazer 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Sobraram aqui 3 pontos, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. Fechamos aqui, então, a nossa oitava carreira aqui com 46 pontos baixos, tá? E a nossa base ficou assim. Agora, nós vamos começar a subir aqui a nossa base. Aqui eu cortei o fio, nós vamos fazer uma troca de cores aqui para fazer um detalhezinho bem sutil, tá? Então, eu cortei o fio, vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos, primeiro ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e aqui no segundo ponto baixíssimo vou dar aquele nozinho, né, pra gente poder efetuar a troca. E eu vou usar um outro tom de marrom, um pouquinho mais escuro, esse é o 7569, só pra dar um sobretom, tá? E agora aqui nós vamos emendar o nosso fio. Ó,
Para emendar, eu vou inserir a minha agulha no primeiro, só na alcinha de trás, no primeiro ponto baixíssimo que nós acabamos de fazer. Vou prender. Agora eu vou inserir a agulha nos dois pontos, tá? Nas duas alças do primeiro ponto e vou fazer o primeiro ponto baixíssimo, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto baixo, perdão. O primeiro ponto baixo em cima do primeiro ponto baixíssimo da nossa nova carreira com cor diferente. No segundo ponto baixíssimo, eu vou fazer o segundo ponto baixo. Agora, o terceiro ponto baixo, ó, eu não vou inserir minha agulha aqui. Por quê? Porque esse aqui já tá feito, ó, tá vendo? Que eu tenho aqui o ponto baixíssimo, já feito o ponto baixo em cima dele. Agora, o terceiro ponto é no próximo ponto baixo. Ó, fizemos aqui. E aí, nós vamos seguir a nossa carreira inteira de pontos sobre pontos, tá? Então, são 46 pontos baixos com essa nova cor. Lembrando que essa nova cor aqui é completamente opcional. Se você não quiser fazer, você segue, né, com a mesma cor da base, que fica bom também. Cheguei aqui ao final da carreira, tá? Com 46 pontos baixos. E aí, eu vou fazer mais uma carreira com esses 46 pontos baixos, tá? Então, aqui é só eu pegar no primeiro ponto baixo da primeira carreira e continuar fazendo a segunda carreira normalmente, tá? Então, mais uma carreira de ponto sobre ponto com 46 pontos baixos. Segunda carreira aqui finalizada. Então, nós vamos cortar, fazer aquele mesmo procedimento. Eu puxei o fio errado aqui. Fazer aquele mesmo procedimento com os dois pontos baixíssimos. Ó, então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e agora sim, arrematar o fio. E nós vamos voltar para esse mesmo fio marrom aqui, inicial. Ó, então, a gente retorna aqui para o 7567, tá? A gente destroca as cores. E aqui o mesmo procedimento, tá? Então, aqui nós vamos pegar na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo, pegar o nosso ponto e prender. Agora, nós vamos pegar nas duas alcinhas, fazer o primeiro ponto baixo. Na segunda alcinha, o segundo ponto baixo, né, no segundo ponto baixíssimo, e agora no terceiro ponto, o terceiro ponto baixo, e assim nós vamos fazer por toda a volta. Antes de continuar, nós vamos estabilizar aqui a nossa base, tá? Então, para que ela fique já bem certinha e abertinha aqui embaixo. Eu cortei um molde, tá? E eu cortei aqui do tamanho da base de baixo, aqui, ó, um pedaço de plástico, tá? Vocês estão vendo aqui a marcação que eu fiz. Então, é interessante você fazer o molde no papel, depois passar ou pro papelão ou pro plástico. Nesse caso aqui, eu tô usando plástico, mas você usa o material que você tiver disponível aí. E nós vamos colar isso aqui na base, tá? E aí, nós vamos continuar a crochetar as nossas carreiras aqui em cima, que aí, naturalmente, ele já vai se fechando aqui em volta dessa base. É interessante a gente colar bem certinho para que essa carreira que a gente fez em cor diferente, ó, ela fique bem na pontinha do plástico ou do material que a gente tá usando para poder estabilizar a nossa peça, tá vendo? Então, é importante a gente colar bem certinho para que ela já fique bem na beiradinha, ó, bem certinha. E é isso aqui que vai dar o formatinho de base aqui pra gente poder subir o nosso corpinho, tá? Então, eu vou colar, eu vou dar uma acelerada na imagem, vou colar pra gente poder continuar a nossa peça. O fundo já está estabilizado aqui. E eu já terminei a primeira carreira de ponto sobre ponto aqui com a cor que a gente acabou de trocar. Então, agora,
Contando a partir dessa daqui, essa é a carreira de número 11. Nós vamos fazer até a carreira de número 24 de ponto sobre ponto. Então, são um total de 14 carreiras com 46 pontos baixos, tá? Então, contando a partir dessa daqui, essa é a carreira de número 11, nós vamos fazer mais 13 carreiras aqui em cima dela, tá? Para ficar um total de 14 carreiras com 46 pontos baixos. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras e já retorno aqui pra gente poder continuar. Carreirinhas finalizadas. Fizemos aqui, então, as nossas 14 carreiras de ponto sobre ponto, com um total aqui de 46 pontos baixos. Então, o nosso corpinho tá assim. Agora, a gente vai continuar na carreira de número 25, porque nós fizemos aqui da carreira 14 até a carreira de número 24. E agora, então, nós vamos continuar na carreira 25. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição. E nós vamos repetir esse mesmo padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Fizemos aqui, então, 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E vão sobrar aqui nessa carreira 6 pontos baixos, tá? Então, a gente faz aqui para terminar 6 pontos baixos. No final dessa carreira de número 25, nós fizemos um total de 41 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a carreira 26 e a carreira 27 são pontos sobre pontos, com 41 pontos baixos cada uma delas, tá? Então, sem aumento e sem diminuições, por 2 carreiras seguidas. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos aqui 2 carreiras de pontos sobre pontos, com 41 pontos baixos cada uma delas. Então, nós vamos fazer agora a carreira de número 28. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Ó, então, 4 pontos baixos, fiz aqui no início, uma diminuição. E repetir. 1, 2, 3, 4, segunda diminuição. E nós vamos fazer isso até inteirar 6 vezes, tá? 6 diminuições. Feito aqui as nossas 6 diminuições, agora, nos restaram aqui 5 pontos baixos até o final. Então, a gente faz esses 5 pontos baixos até o final da carreira. Terminamos essa carreira com um total de 35 pontos baixos. Então, nós vamos fazer, nas próximas 2 carreiras, ponto sobre ponto. Então, na carreira 29 e na carreira 30, então, são, ó, 2 carreirinhas com 35 pontos baixos cada uma delas, tá? Então, 29 e 30 de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e já volto aqui com vocês pra gente colocar enchimento, né? Começar a colocar o enchimento e continuar. Feito as 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 35 pontos baixos cada uma delas. Agora, a gente vai dar uma pausa pra colocar o enchimento, tá? Então, a gente vai colocar o enchimento e é importante a gente preencher toda essa partezinha aqui, ó, da base, para que ela fique bem certinha e bem cheia, para que ele consiga ficar em pezinho depois da peça pronta, sem dificuldades. Por enquanto, eu vou deixar assim, ó, mas aqui é importante ficar bem preenchido aqui na base, tá? E agora, nós vamos continuar. Agora, nós vamos para a carreira de número 31. E nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 7 vezes. 1, tirar esses fiapos aqui do enchimento. 2,
3, uma diminuição. E nós vamos repetir esse mesmo padrão por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição 7 vezes. Carreira finalizada. Fechamos aqui com um total de 28 pontos baixos. Agora, nós vamos subir esse nosso corpinho por 14 carreiras. Então, nós vamos fazer da carreira de número 32, que é a próxima carreira, até a carreira de número 45, tá? Para crescer o corpo aqui, com os nossos 28 pontos baixos. Então, são 14 carreiras de 28 pontos baixos. Então, eu vou fazer as minhas 14 carreiras com 28 pontos baixos e já retorno para a gente poder continuar. Terminadas aqui as nossas 14 carreiras, então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma última carreira aqui, antes da gente trocar de fio, que é uma carreira de diminuições. 2 pontos baixos e uma diminuição. E repetir por 7 vezes, tá? Então, 2 pontos baixos. 1, 2, e repetir isso por toda a volta. Carreira finalizada, agora nós vamos colocar o preenchimento aqui no corpo, lembrando que a gente precisa colocar bastante enchimento para que ele fique bem estruturado, para que o acabamento da peça fique bem bonito. Vamos fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 47. A carreira de número 46 está finalizada, nós fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou marcar. E nós vamos fazer a próxima carreira com 22 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Então, uma carreira com 22 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Agora, nós vamos fazer uma troca de cores, tá? Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos e cortar o nosso fio. Agora, nós vamos trocar para a cor de pele. O tom que eu tô utilizando aqui é o 7564. E nós vamos começar não nesses pontos baixos que a gente fez aqui no final da última carreira. Nós vamos começar no meio do lado que vai ficar para as costas, tá? Então, determina aí qual que é o lado que você vai colocar para as costas e começa exatamente no meio aqui do corpo. Então, nós vamos inserir a agulha só na alcinha de trás. Vamos prender aqui o fio nessa mesma alcinha. E agora, nós vamos fazer uma carreira, né? Vamos fazer o primeiro ponto aqui. E nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 22 pontos baixos, só que deixando essa alcinha de fora, tá? Então, 22 pontos, pegando só na alcinha de trás, tá? Em todos os pontos nós vamos fazer isso e nós vamos dar a volta, pegando só na alcinha de trás. Carreira finalizada. Então, nós vamos fazer aqui a próxima carreira de diminuições. Então, fechamos aqui com 22 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 7 vezes. Então, é um ponto baixo e uma diminuição 7 vezes. Então, primeira diminuição, segunda diminuição e assim vamos até inteirar
7 diminuições. Fizemos aqui, então, as diminuições, então, de um ponto baixo, uma diminuição por 7 vezes. E aqui, sobrou apenas um ponto baixo. E aí, a gente faz esse ponto baixo. Então, na nossa carreira, ao todo, aqui no pescoço, né, que essa partezinha aqui já é o nosso pescocinho, nós estamos com 15 pontos baixos. E agora, para subir o pescoço aqui, nós vamos fazer 3 carreiras com 15 pontos baixos cada carreira, tá? Então, são 3 carreirinhas de 15 pontos baixos. Então, eu vou fazer as minhas 3 carreiras e já volto pra gente continuar, tá? Então, além das 3 carreiras, eu vou colocar também o enchimento aqui no pescoço, já pra ficar preenchido. Então, faz as 3 carreiras, coloca o enchimento e eu já volto pra gente poder continuar. As 3 carreiras do pescoço aqui foram finalizadas, então fizemos 1, 2, 3 carreiras, em cada uma dessas carreiras com 15 pontos baixos. Então, agora nós vamos começar a fazer o pescoço. Então, aqui nós vamos zerar a contagem, tá? Vamos começar a contar a partir da primeira carreira. Então, nós vamos fazer a primeira carreira do pescoço com um ponto baixo e um aumento 8 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Fizemos o último aumento e vamos terminar aqui o último ponto baixo sozinho, tá? Então, fechamos aqui essa carreira com um total de 22 pontos baixos. Vamos para a nossa segunda carreira do pescoço, são 2 pontos baixos e um aumento, e no final vai sobrar um ponto baixo sozinho, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento, e repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Último aumento da carreira, e o último ponto baixo aqui é sozinho. Novamente, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, na terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, também vai sobrar um ponto baixo sozinho, tá? Último aumento dessa carreira. E nós vamos fazer o último ponto baixo aqui sozinho. Então, fechamos essa carreira aqui com um total de 36 pontos baixos. O nosso pescocinho aqui já tá cheio, tá? Então, certifica, né, que o seu pescoço está bem certinho, bem cheinho já, bem preenchido. E agora, a gente vai fazer algumas carreiras retas, tá? Então, ao todo, são 13 carreiras de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Então, é da carreira de número 4, que é essa próxima que nós vamos fazer, até a carreira de número 16. Então, são 13 carreiras com 36 pontos baixos cada carreira. Vou fazer todas elas e já retorno aqui para a gente continuar. Finalizadas nossas carreiras retas, então, fizemos aqui 13 carreiras de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Eu já posicionei os olhos aqui. Então, eles foram colocados entre a carreira 10 e 11, contando a partir da base do pescoço. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre as carreiras 10 e 11. E eu os coloquei aqui com 6 pontos baixos de distância, tá? Um do outro. Esses olhinhos aqui que eu tô utilizando são os olhinhos número 10, e eu tô usando aqui, ó, a cor castanho, tá? Mas você pode utilizar o que você tiver disponível aí. Olhinhos fixados, agora nós vamos colocar enchimento. Agora, nós vamos continuar fazendo aqui a nossa cabeça e nós vamos fazer diminuições. Nós vamos começar aqui na primeira carreira de diminuições com 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. E repetir esse mesmo padrão de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final vai sobrar um ponto baixo, tá? Então, a gente faz um ponto baixo sozinho no final da carreira.
Carreira finalizada, fiz aqui um ponto sozinho. E agora vamos para a próxima carreira. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Carreira finalizada, então fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e sobrou um ponto baixo aqui sozinho. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E é importante a gente fazer essa parte da cabeça aqui bem feitinho, porque a gente não vai colocar cabelo, né? Porque ele é careca aqui em cima, então toda essa parte aqui de cima da cabeça, todos os acabamentos tem que ser bem feitinho, porque vão ficar à vista. Então, é só seguir esse mesmo padrão de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E no final, a gente vai ter também um ponto baixo sozinho. Carreira finalizada, então sobrou só essa aberturazinha aqui. Nós vamos colocar, né, terminar de encher a cabeça, né, finalizar aqui a parte do enchimento pra gente poder fechar. Nessa última carreira, nós vamos fazer somente diminuições. Então, assim, quando a gente começar a diminuir aqui, se você sentir necessidade de colocar mais enchimento na cabeça, tá? Esse é o momento. Última carreira, são só diminuições. Então, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos até o final da carreira. Então, sem segredo nenhum, só diminuições. Fiz todas as reduções aqui, as diminuições. Agora, nós vamos fechar com o anel mágico falso. Então, nós vamos fazer vai e vem aqui, pegando só a alcinha de cima, tá? Então, só uma alcinha vai e volta por toda a volta. E aquilo que eu falei, vamos deixar aqui esse acabamento mais uniforme possível, porque é uma parte que não vai ser coberta, ela vai ficar exposta, tá? Então, cuidado para não ficar aqui, essa partezinha aqui alta. Tá vendo que o meu tá um pouquinho alto aqui? Eu vou ter que esconder, né, esse pontinho aqui, ó, pra ficar bem retinho, tá? Finalizado aqui essa parte de cima da cabeça, então eu tentei deixar o mais uniforme possível, tá? Olhando daqui de cima. Então faça isso com o seu também para o acabamento ficar impecável. E aqui finalizamos então a base do nosso São Francisco. Olha que charme, que amor que tá ficando, né, o nosso São Francisco. Então a gente se vê no próximo vídeo.